Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Mais um Drops em Casa, uma atividade refrescante para o seu final de tarde e começo de noite. Ajeitando na poltrona, uma cervejinha gelada, um whisky no jeito, ou mesmo aquele chazinho, não dá 5, mas dá 6 e gelado, porque Ribeirão é muito quente. Ligando o podcast da semana para estimular a mente em tempos de isolamento, sem deixar de relaxar. Drops. Hoje temos uma convidada muito querida, Márcia Regina da Silva, docente da USP, atuando na área da organização da informação e métricas da informação. Ela vai nos falar hoje sobre fake news. Drops. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Márcia. Estou muito feliz em participar do Drops em Casa. Eu vou falar um pouco para vocês, conversar um pouquinho sobre as fake news e o papel do profissional da informação. Fake news é um tema bem atual, né? E de alguma forma todos nós estamos sendo impactados por essa prática. Embora as notícias falsas ou fake news, como nós estamos chamando, circulem no cenário político desde a antiguidade, tendo um peso devastador durante o nazismo, no governo de Hitler, que usava deste recurso para disseminar notícias mentirosas e conseguir o apoio popular. Mais recentemente, o termo fake news ele foi massificado, com as eleições americanas do Trump em 2016 e aqui no Brasil em 2018, na campanha eleitoral, é algo que nem se fale, como que isso foi impactante. Mas além do cenário político, as fake news elas circulam no âmbito da saúde, da educação, da religião, ciência, entretenimento, entre outros. Sempre de uma forma fraudulenta, intencional, podendo causar prejuízos imediatos ou sustentar posições ideológicas. Um exemplo recente que terá ainda um impacto negativo, foram as notícias falsas que circulavam sobre as vacinas. Doenças controladas, como o sarampo, por exemplo, eles voltaram a circular de uma forma preocupante. E talvez isso esteja diretamente relacionado às fake news. Se antes essas notícias falsas ou boatos eram feitos quase de uma forma artesanal, por meio de conversas, hoje o termo fake news tornou-se praticamente um conceito que envolve a combinação de notícias construídas por meio de determinadas ferramentas e direcionadas para um público específico. As tecnologias sempre elas foram instrumentos utilizados para a propagação de fake news, mas a internet, que tem como principal característica o poder de disseminação e alcance, potencializaram muito essa prática. Além disso, hoje as tecnologias elas trabalham com a mineração de dados, com uma grande quantidade de dados. E esses recursos, eles estão cada vez mais próximos das pessoas. Então, com acesso à internet, às mídias sociais, o indivíduo ele pode tornar-se um criador de mentiras ou um consumidor delas. Termos assim como indústria das fake news, que vem sendo noticiado como um esquema fraudulento de manipulação social, é um indicativo da existência de um esquema orquestrado de fake news, ocasionando danos imensuráveis para o indivíduo e também para a sociedade. Se a gente retomar o conceito de poder simbólico e campo de Pierre Bourdieu, conseguimos fazer uma conexão sobre os alvos das fake news. Recebe a informação quem está no círculo, as pessoas já sensibilizadas por determinado assunto ou ideologia. Nesse sentido, a discussão sobre fake news, ela encontra-se eco nas áreas que têm a informação como objeto de estudos, como é o caso da biblioteconomia e ciência da informação. Nessa área, as fake news elas são discutidas no contexto da era da cultura digital e na era da pós-verdade, ou mesmo numa sociedade de desinformação.
A informação, que é um recurso extremamente valorizado, ela não apresenta apenas o lado positivo, né? Ela também apresenta o lado negativo, trazendo um impacto social sem precedentes em todas as ordens. Há uma disputa, neste momento, pela legitimidade da verdade. As mentiras são apresentadas como verdade, uma verdade inventada, com interesses diversos. O profissional da informação, ou o bibliotecário, como nós conhecemos, é um profissional que tradicionalmente ele trabalha com informação em diferentes contextos e ele pode contribuir diretamente para a diminuição, né, da propagação dessas fake news. Esses profissionais hoje, eles seguem a declaração da IFLA, que é uma instituição, uma federação, na verdade, internacional de instituições e associações bibliotecárias. E essa declaração sobre notícias falsas foi publicada em 2018. Esse documento, então, ele contém recomendações para os governos e ele estimula os próprios bibliotecários a atuarem com a alfabetização informacional ou midiática, por meio da avaliação de fontes de um modo crítico para que os usuários eles possam acessar informações verídicas, confiáveis, bem como esse documento também ele apoia a liberdade de expressão. Então, esse documento ele apresenta alguns passos importantes para identificar as fake news e é em cima desses passos que os profissionais da informação, bibliotecário, eles devem atuar. Então, primeiro é considerar a fonte, clicar fora da história para investigar o site, ler mais, né? E hoje, por conta da explosão informacional, a gente acaba vendo só os metadados daquela informação, ou seja, aqueles termos que vão identificar a notícia. Geralmente estão nesses termos contidos nos títulos. Então, os títulos chamam atenção, as pessoas já tomam como verdade aquele título. A ideia é que tem que ler a história completa, né, para saber avaliar, para poder ter indicativos para avaliação. É importante também verificar o autor, fazer uma breve pesquisa sobre o autor daquela matéria, daquela notícia, daquele artigo, observar as fontes de apoio que foram utilizadas para construir aquela história, verificar a data, porque muitas pessoas replicam notícias antigas que estão fora de um contexto, né? E aí elas ficam, a informação não fica relevante para representar aquele conteúdo, né, atual. Observar se é uma sátira, se é uma piada. Como que eu vou saber isso? Observando o autor, né, para saber quem é aquele autor. Tomar cuidado com o preconceito, porque às vezes nós vamos avaliar aquela informação pelos nossos próprios valores e crenças, né? E isso vai afetar diretamente o julgamento daquela informação. E sempre que puder, consultar especialistas, perguntar para um próprio bibliotecário ou consultar um site de verificação gratuito. Hoje nós temos muitos sites de verificação, por exemplo, Agência Lupa, boatos.org, PolitiCafact, e muitos outros, né, que são sites de verificação gratuitos e podem ser utilizados por qualquer pessoa. Acrescentando ainda, a gente tem que perceber que nós somos responsáveis pela informação que a gente compartilha. Então, quando observar que é uma informação mentirosa, que é uma fake news, tem que denunciar na própria rede. Desconfiar de afirmativas absurdas. Um exemplo recente que eu recebi no meu WhatsApp foi que os Estados Unidos haviam encontrado um medicamento que ele era a cura do Covid-19. E era uma afirmativa tão absurda no sentido como ela foi construída que logo de cara eu observei que era uma fake news, mas certamente outras pessoas compartilharam, né, por meio do WhatsApp essa informação. Observar quem são as pessoas que estão sendo entrevistadas, se elas têm pontos de vista diferentes. Então, esses são alguns critérios para se observar se é uma informação mentirosa ou não. Esses critérios eles vão contribuir para minimizar a propagação das fake news, mas tem um impacto pequeno se não for um trabalho educacional. Então, cabe a esse profissional, já que estamos falando aqui sobre ele, né, cumprir o papel de mediador, de educador,
criando técnicas especializadas de captura, de organização e de preservação da informação digital, estratégias para filtrar a informação e desenvolver competências em informação. O grande problema das fake news é que quem as recebe e compartilha são justamente as pessoas que serão as mais prejudicadas. Por isso que é importante que haja uma educação midiática. As pessoas têm acesso à internet e fazem parte de redes sociais, mas elas não receberam nenhuma orientação para utilizá-las. Essas tecnologias, elas são intuitivas. É preciso retroceder um pouco, e atingir os estudantes para que as práticas de absorção e compartilhamento de informação seja avaliada, não intuitiva. Nesse direcionamento que se faz urgente a mediação desse profissional ou mesmo de instituições, além, é claro, da tomada de medidas punitivas para os sujeitos ou entidades que estão envolvidas nesses esquemas de fake news. Então é isso, Foi um breve bate-papo aqui, com vocês. Então um abraço para todos. Drops. Muitíssimo obrigada, querida. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast, coloque seu podcast na roda. Para falar com a gente, envie e-mail para dropsemcasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30. Venham para a roda. Beijo grande. Drops.